Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece nas redes sociais aí. Olha, eu estou em todas as redes sociais, tá bom? Você pode me procurar aí, sempre Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Procure aí, querida, a minha página, meu canal, se inscreve, tá bom? Nos segue aí, deixa o seu like, aperta o coraçãozinho, tá bom? E se você concordar com as palavras que a gente menciona, tudo bem. Se você não concordar, deixa aí na aba dos comentários por que você não concorda. Mas faça uma coisa importante. Quando você dizer que não concorda, você procure uma base bíblica e bota aí no comentário para dizer por que você não concorda. Aí eu tenho que me curvar, eu tenho que me humilhar e mostrar que realmente você foi uma pessoa digna de que eu possa dar ouvido, porque você mudou, você contestou usando base bíblica. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente está falando as coisas, né, de acordo com a palavra, aí você há de concordar comigo. Esse vídeo aqui, eu quero falar de uma coisa muito interessante, que claro que muita gente acredita e muita gente ainda não acredita. Por exemplo, esse vídeo é para aquelas pessoas que ainda acreditam num ser maligno chamado diabo físico, não é? E se entrega ao sistema, não é? Esse vídeo é para você. Você preste muito atenção. Tem um senhor, até de idade, né? Não sei nem se ele é líder religioso. O nome dele, o primeiro nome é Lamartine, né? Não sei se é Lamartine Pozella, não sei. O primeiro nome é Lamartine. Mas ele é uma das pessoas que mais força texto bíblico para provar o improvável. O Lamartine, eu vejo os vídeos dele às vezes só para ver as incoerências. É claro que esse vídeo não vai chegar a ele. Se chegar, o Lamartine, o senhor é bem mais de idade do que eu, né? Eu tenho 60, o senhor tem, com certeza tem mais. Mas não é que eu estou falando contra você. Eu estou falando que o senhor força os textos para provar o improvável. Por exemplo, o senhor tem um vídeo que o senhor fala que o diabo foi um ser criado por Deus como um querubim ungido, e esse querubim ungido guerreou contra Deus no céu. Ele quis tomar o trono de Deus e, por isso, foi travada uma guerra e Deus mandou ele para cá. Mas que ele tem acesso ao céu a hora que ele quiser. Isso é o senhor que fala no seu vídeo. Ô, meu querido, o senhor deveria mostrar onde que está escrito isso na Bíblia que o senhor fala. É porque nós, do Evangelho Eterno, a gente aprendeu que na Bíblia ela tem as figuras de linguagens. Na Bíblia ela tem nomes próprios. Na Bíblia tem adjetivos. Na Bíblia existe tempo verbal, colocação verbal. Na Bíblia existe análise de texto histórico. Na Bíblia existe personagens que foram dados outros nomes para que os judeus pudessem entender na linguagem deles, na cultura deles, o que se estava tratando. Por exemplo, o texto que é usado para dizer, muita gente fala provar que o diabo existe, Isaías 14, Ezequiel 28, nós sabemos que não se trata de um ser maligno. Ali era uma figura de linguagem para o poderio, né, a autoridade, tanto do príncipe de Tiro como o rei da Babilônia.
os dois personagens desses dois capítulos nunca foi um ser maligno criado por Deus. Nunca foi um querubim criado por Deus. Querubim é protetor, mas não se referia ao ser maligno, se referia ao poderio, à situação, à condição desses dois personagens que eles ocupavam na época. Então esse vídeo é para você que acredita nesse diabo físico, e você acreditando nesse diabo físico, você se entrega ao sistema. Então esse vídeo eu quero fazer ele aqui para te mostrar quem são realmente os nossos, os meus, os seus adversários, enquanto como ser humano a gente vive aqui. Eu quero mostrar nesse vídeo os 10 piores diabolos ou diabos da nossa vida enquanto ser humano. O primeiro adversário, o primeiro diabo opositor da nossa vida é o medo. Por quê? Porque o medo, ele impede você de aproveitar as oportunidades que você tem. Às vezes, por medo, você deixa de alcançar muitas coisas. Às vezes, por medo, você nem tenta. Aí sai falando que Deus não gosta de você. E isso eu estou falando enquanto a gente é ser humano que está vivendo aqui na Terra. Aí você diz, eu sou um Zé Ninguém. Eu sou um zero à esquerda. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. É porque o medo faz você se sentir assim. E quem mete esse medo em você muitas vezes? O seu pastor. O seu líder religioso. Por exemplo, você quer ser feliz com a sua família. Você quer ir na praia, tomar um banho na praia. Você quer ir no cinema assistir um filme com a sua esposa, com a sua família. Você quer ir a uma festa de aniversário. Você quer ir a um campo de futebol assistir um jogo. Você não pode. Por quê? Porque os pastores te metem medo, dizendo que se você fizer isso, você vai para o inferno. Mas aonde que está escrito isso na Bíblia? Onde que está escrito isso? Em lugar nenhum. Por quê? Porque você tem medo da palavra diabo, você tem medo da palavra Satanás e você tem medo da palavra inferno. Mas você nunca perdeu o medo para ir pesquisar o que esses adjetivos significam na real ou na realidade. O segundo maior inimigo do ser humano, enquanto ele está na Terra como ser humano, é a ignorância. Por quê? Porque a ignorância, ela impede você de tomar as boas decisões na vida. Você sabia que a ignorância faz isso? Por você ser ignorante, você não consegue pisar no mesmo patamar do outro. Por você ser ignorante, você não consegue pesar as palavras, as situações. Então, esses dois, medo e ignorância, são dois dos nossos piores adversários. Quando Jesus foi interrogado de qual seria o nosso maior inimigo, Jesus disse que era quem? Às vezes é os da nossa própria família. Mas Jesus não disse que era um diabo físico, um Satanás físico, um adversário jogado do céu para baixo. Jesus não disse isso. E ele foi interrogado. Qual seria o pior inimigo do homem? E a resposta dele foi essa. O terceiro maior inimigo que o ser humano pode ter é a raiva. Por quê?
Porque a raiva, meus irmãos, meus queridos, ela impede que você veja as coisas com clareza. Por causa da raiva, você não consegue olhar a razão do seu semelhante. Por causa da raiva, você não consegue medir o conhecimento, a sabedoria e o entendimento do outro, porque você tem raiva dele ou raiva dela. Então a raiva te deixa cego espiritualmente. E isso eu quero provar a você, porque está no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus ensinou isso aqui, ó. Ele ensinou isso aqui. Mateus não, o livro de Marcos, no capítulo 7, não é? Jesus, ele explicou detalhado sobre... Quando Jesus foi perguntado, ele disse assim, ó: pois porque do interior do coração dos homens é que saem os maus pensamentos. Eu classifiquei 10. Maus pensamentos eu classifiquei 10. Aí Jesus falou os maus pensamentos, o adultério, as prostituições, os homicídios, né? Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Mas dentro das igrejas evangélicas, fala que o maior inimigo do homem é um diabo físico chamado Satanás. Mas nem Jesus ensinou isso. Você está vendo como é que os líderes religiosos, eles forçam os textos bíblicos para que você acredite que o que eles falam é verdade? Dá para você entender? O quarto maior inimigo do homem, que não é um Satanás, um diabo, adjetivo, é a inveja. Por que a inveja? Porque a inveja, ela impede que você concentre-se em si mesmo. Você sabia disso? Você sabia que a inveja é a falta de capacidade própria? Por quê que as pessoas, que muita gente fala tão mal de nós? É a inveja. Por que tem pessoas que se dizem cristãos ou crentes e não falam com a gente? É a inveja. Por que tem gente que não consegue nada, mas consegue falar mal do seu semelhante? É a inveja. Então a inveja é a falta de capacidade própria. Quando eu vejo um irmão com um carro bonito, lindo, que ele conseguiu com o suor do trabalho dele, ele conseguiu com os seus bicos, com o seu trabalho na sua profissão, e eu não consigo porque eu sou preguiçoso, aí eu começo a falar mal dele. Eu começo a falar que ele está vendendo entorpecente, que ele está fazendo coisa errada, ou ele está roubando, ou ele está subtraindo alguma coisa de alguém, por isso que ele está de carro novo, de moto nova. Sabe o que é isso? É inveja. Então a inveja, ela impede a pessoa de se concentrar em si mesmo. Esses são os inimigos do homem. O quinto inimigo, diabo, Satanás, na vida das pessoas, é o ego. O ego é uma das piores, ou um dos piores inimigos do ser humano. Por quê? Porque o ego impede você de aprender com os outros. Você já viu uma pessoa que é egoísta? Ele nunca aceita a opinião do outro. Ele nunca aceita a realidade, nem que seja bíblica. A pessoa que é egoísta, você pega a Bíblia, você abre a Bíblia e você mostra escrito para ele. Ele diz: eu não acredito. Porque eu não aprendi assim, mesmo estando na Bíblia. Sabe por quê? Porque a pessoa é egoísta. O seu ego é muito elevado para que ele se humilhe e reconheça que o outro
é que está certo e falando a verdade. Não adianta, não perca o seu tempo com egoísta. Não perca, não. O sexto é a dúvida. A dúvida, querido, impede de você aceitar ou impede você de acreditar em você mesmo. Impede você de correr risco para seguir os seus sonhos, os seus planos. Quem tem dúvida, não tenta, não busca, não tenta realizar o seu sonho, porque a dúvida não deixa. Quantas pessoas que diz que é crente, que poderiam estar vivendo melhor, mas não vivem. Por quê? Porque fica com medo, fica com dúvida daquilo que o líder fala. O sétimo é o ódio. Por que o ódio? Por que o ódio? O ódio impede você de se tornar uma pessoa melhor. Você que tem ódio das pessoas, você que tem ódio daquilo que o outro produz. O ódio é tão terrível que ele impede você de se tornar uma pessoa melhor. Imagine, querido, se eu tivesse ódio de todas as pessoas que falam mal de mim. Sabe por que hoje eu me sinto assim? Depois que me libertei da religiosidade, eu me sinto uma pessoa melhor, mente aberta, mais extrovertido. Hoje eu me dou bem melhor com meus filhos, que antes eu criei meus filhos tudo com vara de ferro na religião. Hoje meus filhos botam a cabeça no meu ombro e todos meus filhos são pais de filho, tá? Todos. Tenho 7 netos, vou completar o 8º neto. Todos eles são pais casados e hoje eu vivo uma felicidade tremenda. Graças a Deus, porque eu não tenho ódio no meu coração. Eu posso até não concordar com o que muita gente fala no sentido da religião, mas eu não tenho ódio dessas pessoas. Não. Eu divulgo aquilo que eu acredito. Mas eu não tenho raiva, não tenho ódio de pastores, eu não tenho ódio de líderes religiosos, não tenho ódio, não é, de ninguém não. Eu defendo aquilo que eu acredito. A 8ª coisa é a falta de perdão. Pensa numa coisa triste. É quando a pessoa não é capaz de perdoar o outro. E a falta de perdão impede você, não é? Impede que você viva como uma pessoa livre. É, querido. A falta de perdão faz isso. Eu e você chegamos aqui na Terra como espíritos e nós nascemos no ventre da nossa mãe. São 9 meses de gestação. Um dos grandes mistérios da vida é quando aquele óvulo chega lá no útero e dali vai se transformando no ser humano. Mas primeiro teve que ter a explosão lá na parte genital da mulher, que eu não vou falar o outro nome, o nome mesmo, né? O nome próprio, falar só o adjetivo, e a dar aquela explosão. Aí são vários querendo alcançar o óvulo. Talvez 1, 2, às vezes quando dá trigêmeo, quadrigêmeo, né? Aí nasce mais, mas normalmente é 1. Mas dá aquela explosão. Depois daquela explosão, aí a mulher fica 9 meses para gestação. Aí você nasce como ser humano, mas o Espírito de Deus está dentro de você. Aí imagina quando você desenvolver a maioridade, você ser uma pessoa incapaz de perdoar. Aí você está impedindo que você viva como uma pessoa livre. A gente chega livre aqui, eu e você. Mas quando você se depara com a religião, eles te tornam escravizados. Você já não é mais livre. Você veio livre e era para ser livre. Mas tem alguma coisa aqui na Terra
que te escraviza, te manipula e coloca uma masmorra em você. Então a falta de perdão impede que você viva como uma pessoa livre. A nona é a mentira. A mentira, ela impede que as pessoas confiem em você. Não minta. É melhor você omitir uma verdade do que você mentir. Porque tem gente que fala assim, o homem peca por omissão e por ação. Ação e omissão. Depende muito, querido. Depende. Abraão pecou quando ele falou para Faraó que a mulher dele era irmã dele? Não. Ele só omitiu, ele não mentiu, ele omitiu que Sara era irmã dele por parte de pai, não de mãe. Mas era irmã dele. Ele não mentiu, ele omitiu. Então, é melhor você omitir do que você mentir. Porque a mentira impede que as pessoas confiem em você. E a 10ª coisa, já estou terminando o vídeo, é o orgulho. O orgulho impede que você veja e aprenda com seus erros. Não seja orgulhoso. Seja humilde. Seja humilde. O orgulho vai impedir que você aprenda com seus erros. Sabe por que eu renunciei a tudo que eu tinha aprendido na religião? Porque eu não tinha orgulho daquilo que eu aprendi. Muito pelo contrário, eu me humilhei e estou reaprendendo tudo que eu tinha aprendido. Então preste atenção numa coisa. Agora eu vou mostrar a prova bíblica de tudo que eu falei. Como ser humano, nós devemos sempre verificar se existe algum inimigo desses que eu citei em nosso estilo de vida. Se existir, ou se não existir, nós temos que lidar com eles antes que eles destruam a nossa vida enquanto ser humano aqui na Terra por completo. Em Mateus, capítulo 26, o versículo 41, Jesus deu ensinamento sobre isso, falando o quê? Na verdade, o Espírito está pronto, porque o Espírito é intocável. Mas a carne, ela é o quê? Fraca. Então, tudo isso aqui que eu citei, isso é na carne, não é no Espírito. Pode até ser no Espírito, mas é o Espírito do homem. Espírito com E minúsculo. Agora, o Espírito de Deus dentro de nós, com E maiúsculo, esse não. Deus que te abençoe. Espero ter ajudado em alguma forma. Olha, concentre-se no Evangelho Eterno. E Deus te abençoe. Tamo junto. Tchau.